Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico regiões que vão te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto de acordo com o meu método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode aprender a localizar no seu gráfico pontos em que exista a atuação do institucional, para que você se livre das armadilhas do dinheiro esperto. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, assinar o sino de notificações para que você possa receber sempre quando tiver vídeos novos. Também não deixe de olhar a descrição desse vídeo, você vai contar ali com a lista de espera da mentoria Método OED, que está revolucionando ali a forma de ver o mercado, e também você vai encontrar outros links úteis para os meus materiais gratuitos. Senhoras e senhores, este é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar as movimentações que nós fizemos no nosso último estudo de mercado, anteontem, e aqui você pode ver que essas movimentações todas foram geradas ali através do gráfico de 60 minutos, quando eu comentei com vocês as minhas expectativas para esta movimentação. Uma vez que o índice estava ganhando uma nova referência a partir do momento que ele rompe essa quebra de estrutura, né? Quando ele quebrou esse change of character aqui, o mercado começou um novo movimento, depois aqui ele confirma a continuidade desse novo movimento, fazendo ali o rompimento da estrutura anterior, o que acabou fazendo para nós ali uma nova referência, marcando uma nova referência de movimento, e essa nova referência de movimento tem como principal característica a zona de prêmio aqui na parte de cima e a zona de desconto aqui na parte de baixo. O mercado encontra-se numa região que nós chamamos de ponto A, e a zona mais líquida desse movimento é o que nós chamamos de ponto B, sendo esses dois order blocks aqui na parte de baixo e também este fair value gap que existe aqui entre este movimento de displacement. Então, basicamente, o mercado ele precisa transportar o dinheiro da zona menos líquida para a região mais líquida. E aqui existia a possibilidade da gente fazer uma movimentação numa movimentação secundária, né, numa referência secundária. Nós fazemos essa movimentação utilizando ali uma possibilidade de entrada através do movimento de mitigação. Então, esse movimento que vai transportar o dinheiro do ponto menos líquido para o ponto mais líquido é uma movimentação de mitigação. A mitigação ela tende a ser característica, né, transportar liquidez. Então, a gente precisa transportar a liquidez da região de prêmio para a região de desconto, para que depois aqui na região de desconto nós tenhamos ali o preço mais barato para a gente fazer as nossas compras, tá? Então aqui basicamente a minha leitura, se a gente trazer o gráfico novamente para o gráfico de 5, você pode observar que existia uma grande concentração de liquidez aprisionada nessa parte destes topos aqui, tinham bastante dinheiro dentro dessa região, por isso que eu acabei marcando com esse símbolo de cifrão, cifrão, cifrão. Aqui nós temos o mercado perdendo nosso change of character secundário, e aqui nós tínhamos uma região de interesse, um POI vendedor, juntamente com outro order block também vendedor. Esta movimentação de hoje aqui foi uma movimentação característica de captura e manipulação dessa região, dessa liquidez parada aqui. Esse ponto nós chamamos de piscina de liquidez. Essa piscina de liquidez continha uma grande concentração de ordens aguardando serem executadas aqui. Então, à medida que o mercado rompeu essa movimentação, muita gente acabou sendo estopada ou iniciando o novo movimento, acreditando que o preço ia continuar subindo. Nós chamamos isso de buy side liquidity. Quando o mercado captura toda essa movimentação aqui, ele faz o que nós chamamos de sweep de liquidez, estopa todo esse movimento e utiliza o stop dessa galera toda desinformada como acelerador. Então nós temos ali uma movimentação característica de sweep de liquidez. Qual que é a minha visão de mercado aqui dessa movimentação? Aqui na parte superior, ou até mesmo num trade de mitigação, nós sempre estamos atentos ali a uma possibilidade de trabalhar utilizando o que nós chamamos de entrada de confirmação. Então, se você entrar no gráfico de 1 minuto, a partir do momento que o mercado rompe essa região aqui de liquidez, a gente estava esperando o mercado trabalhar dentro desses order blocks, porém no gráfico de 1 minuto, eu observo que existe uma grande concentração de pessoas comprando numa região que era uma região vendedora. Então aqui nós temos uma entrada de confirmação onde eu considero o rompimento dessa regiãozinha como sendo um choque secundário
desenho o meu order block validado e tenho ali a possibilidade de trabalhar esse trade até a mínima do movimento. Então, uma oportunidade de 12-1, que teve ali um stop inferior a 100 pontos e uma oportunidade de quase 1.000 pontos, tá? Então, essa aqui é a oportunidade que a gente vem falando aí já faz uns 2 dias que eu estou esperando esse movimento e aqui o mercado está confirmando toda essa leitura. Agora, o que a gente pode aguardar para uma próxima movimentação? Basicamente, o mercado não mudou nada, tá? A movimentação toda aqui ainda continua a mesma, nós não tivemos quebra de estrutura nenhuma, nós não tivemos change of character sendo rompido, então as estruturas continuam sendo essas movimentações do gráfico de 60 minutos, nada será alterado dentro dessa análise. Lá no dólar, por contrapartida, né, o mercado segue rompendo regiões e estruturas de alta, então nós temos aqui o mercado rompendo cada vez mais break-off structure, o mercado vai rompendo essas estruturas, confirmando novas regiões, e aí nós vamos sempre trabalhando dentro dos movimentos em regiões de desconto. E aqui hoje não foi diferente, quando o mercado abre numa região de desconto dessa estrutura anterior que nós temos aqui. Então, se você desenhar os 50% a partir desse ponto, você vai pegar aqui e desenhar o prêmio na parte de cima, o desconto na parte de baixo, você vai observar que o dólar ele abre muito próximo aí a 2 order blocks que nós estávamos trabalhando. Um deles já foi mitigado, tá? O outro aqui está muito perto, mas você pode observar e visualizar, inclusive, a entrada desse movimento por conta do próprio índice, né? O índice sinalizando uma oportunidade vendedora e o dólar abrindo numa região de desconto é uma característica bem interessante para você estar trabalhando com uma possibilidade de comprar dólar. E agora, hoje, fica mais fácil nesse novo movimento, porque o mercado acaba rompendo essa estrutura, e ele rompendo essa estrutura acaba desenhando esse novo movimento para nós. Então aqui nós temos uma movimentação de captura de liquidez, o que nós chamamos de inducement. Este movimento de inducement ele vai ser necessário para o mercado capturar liquidez, para ele ter forças para chegar nesses order blocks inferiores que nós temos aqui. Nós temos um order block aqui, nós temos uma estrutura de rally base rally, que é um padrão de continuidade de oferta e demanda nesta parte, e também existe um fair value gap no meio desses dois caras aqui. Eu vou apagar esse order block anterior porque ele já foi mitigado, e você tem como principal característica o mercado voltar para capturar liquidez dentro dessas regiões muito líquidas que nós temos aqui. Então é basicamente transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B, e uma vez o mercado perdendo este inducement, ele pode acelerar o movimento até essas regiões de alta liquidez aqui, tá? Bom, continuando a nossa leitura lá no mercado de Forex, se eu pegar o gráfico de 60 minutos, você vai observar aqui a movimentação compradora que nós fizemos naquele order block. Você tem aqui um order block validado de compra, que a gente está marcando ele já faz muito tempo, e ele está com uma movimentação comprada, onde a gente pode observar uma possibilidade de zerar essa operação neste Fair Value Gap aqui. Então, uma vez que o mercado acaba rompendo essa estrutura de continuidade, ele acaba gerando uma nova referência. Ele gerando essa nova referência, a gente tem a nova validação dos order blocks. Os order blocks validados, a gente aguarda a oportunidade do mercado vir testar essa região, e inclusive ele captura a liquidez do movimento anterior, que é o inducement aqui também. Ele capturou a liquidez desse equal lows que nós temos aqui, e aí utilizou esse movimento como movimentação ali de manipulação, como movimentação de stop. Na Libra, a movimentação compradora segue. A gente também rompeu a estrutura, desenhou 2 order blocks validados. O primeiro gerou um stop e o segundo gerou uma compra que está em andamento, é uma oportunidade de 6-1. Vou fazer uma zerada a partir do momento que o mercado chegar até este movimento de drop base drop. Aqui eu tenho o meu alvo estabelecido dentro dessa região, e aqui a gente está dando seguimento a essa movimentação compradora à medida que o mercado vai se desenvolvendo. A expectativa é quebrar a estrutura lá na parte de cima. E para finalizar, o iene japonês acabou me deixando no ponto de ônibus. Então eu tinha aqui uma expectativa do mercado retornar, né? Ele está fazendo uma mitigação aqui do ponto A para o ponto B, ele confirmou o movimento quebrando esse change of character, e aqui ele faz a mitigação para depois a minha expectativa é de voltar a quebrar essa estrutura. Mas acontece que eu estava aguardando um refino deste order block, que eu acabei marcando aqui, no gráfico de 60 minutos também, e o mercado infelizmente acabou segurando no Fair Value Gap anterior ao order block que eu marquei. Então a gente tem um Fair Value Gap aqui também, que eu acabei nem observando ele na hora que eu marquei essa movimentação, e aí a gente tem o mercado segurando antes mesmo dele pegar o meu order block ali, minha ordem posicionada no order block, acabei ficando no ponto de ônibus. A partir desse momento, eu estou aguardando uma entrada de confirmação mais clara
mas para isso eu precisaria que, eu vou até apagar essa entrada aqui, mas para isso eu precisaria que o movimento quebrasse essa estrutura que ele já fez, né? E aí ele precisa retornar até uma região de liquidez aqui dentro dessa perna, dentro dessa referência, para ele me oferecer ali uma entrada de confirmação desse movimento e acabar pegando toda a movimentação de mitigação que a gente tem ali até esses order blocks mais válidos na parte inferior. Ok, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.